função, né, como cidadão. Então, o que eu posso falar do vereador? Está sempre pelo bairro, está sempre ouvindo as pessoas, as questões que são colocadas para ele, e as dificuldades que o nosso município vive, porque o nosso mapa geográfico não ajuda, dá chuva, todo mundo critica, todo mundo... Mas a gente sabe do esforço que os vereadores aqui dessa casa fazem e que o prefeito, que não é citado aqui, mas que também procura fazer o seu trabalho para ajudar. Então, o vereador tem que estar sempre na rua para esse intuito. Me diz uma outra coisa. Você, já que você acompanha pela rede social, e teve uma colocação do vereador Polaco, que o vereador Ferrugem era totalmente despreparado, desqualificado, e ele, né, já sugeriu em algumas vezes que fosse disponibilizado um tratamento psicológico para o vereador. Você ouviu isso também? Ouvi isso também. Tá. E o que você tem? O que você pode falar a respeito disso? Eu, conhecendo o vereador, e já teve agressões nessa casa aqui contra outras pessoas, na rua contra outras pessoas, outros fatos que aconteceram, que a gente teve, e que tem até gente que trabalha com ele que sabe do que eu estou falando, que eu não vou expor aqui agora, que não vem ao caso, mas que a gente teve que apaziguar o meio de campo para que as coisas não tomassem uma proporção maior. Então, o que eu vou te dizer? Eu acho que, às vezes, a pessoa tem que ter um acompanhamento, inclusive até falando que as professoras tinham que carpir, que eu discordo que se eu sei ler ou se eu sei um pouco, é porque as professoras me ensinaram. Minha mãe me deu a educação e as professoras são as que me ensinaram. Então, quando você se refere a uma professora que tem que carpir, você não respeita nem a sua mãe dentro de casa, que é a primeira educação que a gente tem. Zé Boy, me diz uma coisa. Você, sei lá, quem sabe em outro momento, numa reunião, em uma conversa, um encontro entre você e o vereador Polaco, o vereador fez algum comentário que desabonasse a vida ou a conduta do vereador Fábio Guerra Ferrugem? Não, em nenhum momento. E em todos os momentos, e toda a vida que a gente se encontra, às vezes chego, ele está tomando café lá no Ronaldinho, então a gente senta ali lá, nós ficamos conversando. Daí eu pergunto a ele, mas teve aquele embate lá com... Não, aquele foi um embate lá dentro, nada pessoal contra nenhum vereador. Toda a vida falou, toda a vida deixou claro. Falou, não, o que aconteceu lá dentro foi um embate ali dentro. Fez uma coisa e eu fiz a contraproposta ali no momento. Mas saiu dali de dentro do plenário, não temos problema nenhum com nenhum vereador. Presidente, para mim está tranquilo. Passo a palavra para o vereador Paulão. Bom dia, senhor Bom José. dia. O vereador Dinei já falou com você da sessão que houve no dia 31 Eu queria perguntar para o senhor, o vereador Polaco falou para o vereador Ferrugem que ia passar noites terríveis. O que você pode me falar dessas? Você teve algum comentário com ele? Não, eu acredito sim que não seja noites de ataque, que ia mandar alguém dar tiro na casa dele, ou mandar sequestrar a família, ou mandar enforcar. Eu acredito que seja, digamos, noites terríveis, porque ele tem alguns problemas pessoais, entendeu? Que ele não tinha, porque quando eu era cabo eleitoral dele, ele me ligava 3 horas da manhã. Noites terríveis ele tinha, eu posso lhe afirmar, com toda certeza. Tanto é que passou a corda no pescoço, a gente foi lá socorrer ele, lá correndo, todo mundo desesperado, para tirar ele de uma corda. O relator sabe do que eu estou falando. Então, noites terríveis de não poder dormir, de me ligar e falar, vem aqui, porque as eleições estão pegando um rumo que eu não estou gostando.
Então, noites terríveis ele está tendo. Toda a vida teve, de não dormir, de tomar remédio. Então, noites terríveis é quando você faz uma acusação a alguém, sendo que você vai ter pesadelos com aquilo ali. Não que seja um ataque sobre a pessoa física dele. Eu não acredito nessa parte, conhecendo o vereador, entendeu? E vice-versa. Não acredito que tenha nenhum dos dois lados. O ataque é aqui dentro, de noites terríveis, e posso lhe afirmar que me ligou 3 horas da manhã, eu não consigo dormir, eu estou com dor de barriga, eu venho aqui porque eu falei, cara, são 3 horas da manhã. Não, você vem, eu levantar e ir lá na casa dele para poder ficar lá conversando até 6 horas da manhã. Tá bom, Zé. Não tenho mais nada. Passa ao presidente e o presidente... Seu Zé Boy, o vereador Polaco, durante a 35ª ordinária, afirmou o seguinte, até pelo histórico, né, que ele tem, eu estou acostumado a enfrentar esse tipo de gente e nunca me assustei. Você sabe que de histórico, que é este que o senhor vereador Polaco afirmou? Não, esse... Sabe ainda que, por sua interpretação, a qual tipo de gente o vereador Polaco queria se referir? Não entendi a pergunta, pode ir. Até pelo, o vereador Polaco disse na sessão, até pelo histórico, né, que ele tem, O histórico do vereador Ferrugem. Histórico do vereador Ferrugem. Eu estou acostumado a enfrentar esse tipo de gente e nunca me assustei. Pelo histórico dele? Do Ferrugem, o Polaco nunca se assustou, entendeu? Não vou saber te responder essa pergunta, porque o vereador não é de mandar agredir ele ou mandar fazer alguma coisa. É que nem eu falei, essa briga é aqui dentro, dos dois aqui, de uma sessão. Então, neste momento, eu passo a palavra ao vereador Ferrugem, ao seu advogado, para que possam também fazer perguntas. Ferrugem não, vereador Polaco, para também fazer perguntas testemunha. Não está enferrujado ainda, né, vereador? Tá bem ainda, né? Obrigado, presidente. Senhor José Antônio, o senhor falou que já trabalhou aqui nessa casa. Hoje é suplente a vereador? Não entendi. O senhor é suplente a vereador hoje, né? Eu sou suplente de vereador. Suplente de quem? Do Aldinei Siqueira. Do senhor relator. Só para a gente entender aqui. Ok. O senhor falou também que trabalhou como cabo eleitoral do noticiante aqui do vereador Fábio Guerra Ferrugem. Sim. Que ano que foi isso, senhor José? Agora Você não me recordo não agora. recorda? Não. Faz muito tempo? Porque eu fiquei aqui na casa só um ano. Um ano. Só no primeiro mandato dele. Esse... Nesse caso, ele era assessor. O cabo eleitoral foi antes das eleições. Cabo eleitoral foi antes das eleições. Então o senhor esteve como assessor aqui também? Sim. Assessor parlamentar do vereador Do Ferrugem? Ferrugem. Tá. Que atividades o senhor desempenhava aqui como assessor, senhor José Boy? Boa pergunta. Porque eu só fiquei sabendo lá no Decor, quando fui depor, que eu fui contratado como assessor. Certo. 3 meses depois, ou 4 meses depois, não me lembro agora, fui exonerado desse cargo e fui recontratado de novo, e eu só fiquei sabendo lá agora, quando eu fui intimado a depor no Decor. Tá. Mas só para esclarecer aqui, para eventualmente o DECOR, seria a delegacia... O que é o DECOR? O que é o DECOR? O senhor sabe onde o senhor foi? Não. Delegacia de Combate à Corrupção. O senhor, então, esteve depondo. Quando foi esse depoimento? Também não lembro agora, não me Foi esse recordo a ano, data. ano Foi passado? esse ano. Esse ano, perfeito. Esse ano. A que título o senhor foi depor? Foi questionado Eu fui sobre... questionado porque eu era funcionário, diz que eu era funcionário fantasma, diz que eu era contratado por essa casa, mas eu nunca exercia a minha função aqui. Qual era a função que eles diziam que o senhor estava contratado e que não exerceu? Recorda? Não era para assessorar ele. Assessorar. E o senhor efetivamente não trabalhou? Trabalhei. Trabalhou. Trabalhou como assessor do vereador. Como assessor do vereador. Então, quando o senhor foi no DECOR, foi para esclarecer se o senhor exercia ou não essa função. Exatamente. O senhor esclareceu lá que exercia essa função? O que eu deixei bem claro que eu exercia a função fora eu não me apresentava todo dia aqui na casa.
E nem só vinha para chamado dele, e daqui eu ia embora, só ouvia o que ele tinha para me dizer, e dali eu seguia em frente. Perfeito. Então o senhor não frequentava Não, a casa não, diariamente, não. cumprindo- Eu vinha só semanalmente, uma vez, quando me pedia. Isso nos primeiros 6 meses. Nos 6 meses seguintes, que daí ele não conseguiu cumprir o acordo que tinha combinado comigo, e daí eu não podia ficar também trabalhando com ele. Que acordo era esse, senhor José Pinto? Um acordo que eu era para ser o chefe de gabinete e eu, de repente, era o faxineiro do gabinete dele. Perfeito. O senhor recebia remuneração por esse trabalho como assessor? R$ 2.000. Senhor, Pois não? isso não faz parte do processo aqui. Nós estamos aqui levantando questões, né? E tudo isso caminha para a nossa alegação final, né? Então, assim, a estratégia da defesa é construir uma defesa, preparando a alegação final, com base nos depoimentos das testemunhas, inclusive esclarecendo o seguinte, que nós estamos aqui verificando que o processo dessa casa é por quebra de decoro parlamentar, porque o vereador teria falado de uma pessoa que precisava de tratamento psicológico e ainda que ela tinha fato notório, sido algemada e sido presa por roubo de bateria. Então, a casa entendeu que isso é grave o suficiente para haver a cassação do mandato do vereador contra a vontade popular. Nós estamos aqui trazendo, como foi feito na defesa prévia, a questão da isonomia em relação aos demais vereadores. Então, nós precisamos levantar o histórico do noticiante, as questões que já aconteceram nessa casa, por que elas não viraram processo de cassação em fatos graves. Me parece que ter um assessor no gabinete como funcionário fantasma, não pagar o salário, desviar essa verba pública, isso me parece uma medida muito grave que mereceria um processo de cassação. Se não houve ou não foi apresentado nessa casa, nós vamos na alegação final questionar por que não foi feito. E se não foi feito, todo o procedimento administrativo culmina na verificação de fatos noticiados e na verificação de outros fatos que a comissão tem a obrigação, na alegação final, de tomar providência a respeito desses fatos. Então, nós vamos levantar aqui históricos do vereador, históricos do denunciante, para verificar os princípios da isonomia que a casa tem tratado caso a caso. Portanto, é importante que a gente levante essas questões, principalmente relacionadas a condutas criminosas eventuais do denunciante, para que seja verificado até mesmo uma questão de isonomia e de coerência em relação a alguém que denuncia alguém por usar a tribuna e falar questões que é inviolável por manifestações de pensamento, quando responde a diversos processos, fato notório, inclusive por desvio de verba dentro da própria casa. Então, aí, na alegação final, nós vamos colocar isso para a comissão para que seja tratado isonomicamente. Entendi. Então, o senhor recebia R$ 2.000. Quando o senhor foi no decoro, o senhor soube de alguma coisa fora isso, que, por exemplo, seu salário era maior, o senhor não recebia tudo? Não, de salário eu não fiquei sabendo. Lá eles não me falaram nada. Até ela pegou e me fez a pergunta se eu sabia que eu tinha sido contratado num cargo, exonerado, se tinham me pagado por esse valor de exoneração, que até eu trabalhei até aquela data, fui recontratado de novo e assim sucessivamente. Mas eu falei para ela que eu não sabia. E só fiquei sabendo, só fiquei sabendo lá que eu tinha sido exonerado 3 vezes, 2 vezes e recontratado em um ano. Então, o senhor ficou sabendo lá que o senhor teve 3 contratações como assessor e 3 exonerações. Exatamente. Mas não sabia disso. Não sabia disso. Não fui informado nenhuma vez disso. O senhor, como suplente aqui de vereador, deve ter alguma noção sobre até mesmo o regimento interno da casa e as questões de ética, de conduta do vereador, né? Eu acredito. O senhor entende o que por quebra de decoro parlamentar? Na sua visão, aí, como uma pessoa que eventualmente possa ser até mesmo um vereador no futuro, né? Seja como suplente ou seja como concorrente. O que eu entendo como quebra de decoro? Sei lá, alguma coisa que, digamos, atacasse a saúde, digamos, do parlamentar, né? Ou a família daí uma coisa que não está ali na discussão no momento. Então, eu acho que se o vereador tivesse falado, digamos, da saúde dele, da família dele, ou tivesse referido à família dele, ou da mãe, ou do pai, ou de transtorno lá entre a família, aí eu acredito que eu entenderia que daí seria uma quebra de decoro. Eu acho que quando está dentro da casa, numa discussão ali,
E que nem eu volto a ressaltar que os dois não têm esse histórico nenhum de mandar matar, de mandar agredir, de mandar fazer uma coisa. Quando sai aqui, os dois vão ali tomar café junto, vão lá conversar, cada um está ali, passa um do lado do outro, sem ter nenhuma ameaça física. Entendeu? Então, Um fato que foi narrado aqui pelo vereador, Sr. José Antônio, foi em relação ao vereador Ferrugem ter sido algemado e preso. Esse fato o senhor ficou conhecendo de alguma forma? fiquei. Ficou conhecendo? O senhor ficou sabendo de que forma?